onde mais uma vez uma igreja que com o nome desse, né, irmãos? Com o nome desse não tem, somos, né? Você já faz a pessoa profetizar, a pessoa quando está falando no nome da nossa casa, ela já está dizendo, somos igreja, ela já está se declarando. E a boca tem poder de bênção e de maldição, né? É nome muito estratégico. Eu lembro que ontem à noite eu estava ministrando numa igreja lá em Itajaí, eu falei sobre isso, sobre quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, porque Deus havia uma promessa que ele seria pai de muitos filhos, e Abraão quer dizer pai de muitos. Então quando a pessoa chamava ele, ô pai de muitos, ô pai de muitos, ô pai de muitos, e ele acabou sendo pai de muitos, amém? Então imagina, nós somos igreja. Aí você pergunta bem, sabe qual é essa? Lá nós somos igreja, o cara já está declarando, daqui a pouco ele é, irmão. Deus as pessoas ainda falam assim, ó. Como é que é o teu nome, querido? Silvano vai ficar comigo aqui, né? Eita, vai trabalhar mais do que eu, tá? Davi, quando orava, Davi orava assim, ó: Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Batalhar, quando ele batalhava com homens, ele tinha mão adestrada, ele usava a espada. Eu vou estar aqui usando a espada, batalhando com homens. Mas quando ele lutava nas regiões celestiais, era guerra, irmão. Aí ele era um adorador, ele tangia. Viu, meu irmão? Então, parte aí hoje aí. Eu sei que o diabo não vai nem passar aqui perto hoje. Né? Ele é burro, mas não é tanto assim. Mas se caso, né? O tangedor está aí guardando a nossa vida e guardando esse ambiente para a glória do Senhor. Queridos, eu estou feliz porque eu gosto de lugares novos. Eu gosto de desatar, destravar pessoas que, como hoje eu senti aqui nessa casa, pouco minuto, nem 10 minutos conversando ali com o pastor Leonardo e nós falamos do que aconteceu lá em Itajaí, e ele falando que ele está vivendo o mesmo, que ele recebeu algo de Deus, que ele não sabe o tamanho, ele não sabe a medida, ele não sabe a quantidade. Isso é importante, porque até isso ser formado, e vai demorar, porque é Deus que forma todas as coisas, ele não vai botar da vontade dele, sim sempre da vontade do Senhor. E quando eu chego numa casa dessa e vejo isso acontecendo, ele falou que faz muito pouco, faz 2 meses ou 3 meses que estão 2 meses nesse lugar novo. E eu ainda falei para ele, sem saber, eu ainda falei para ele assim: olha, cara, não dá tamanho da igreja que Deus te deu, porque tu não sabe ainda o tamanho da igreja que Deus te deu nessa cidade. Eu digo, e ele falou: aí, pastor, esse lugar já está pequeno. Eu falei: é desse jeito, irmão. Amém? Eu queria ministrar uma palavra no seu coração. Por quê? Porque nós estamos numa pré-conferência. Eu confesso que é a primeira pré-conferência que eu ministro nesses 23 anos de ministério. De ministério da palavra faz 10 anos, mas eu sirvo ao Senhor há 23 anos. E eu sempre vejo as pessoas em conferências e às vezes elas dão títulos na conferência, convidam os pregadores para a conferência, mas elas acabam não conferindo. A conferência é para conferir, querido. E o título é esse ali, vai ser esse o nome da conferência? Não. A voz, meu Deus do céu. Prepara o João, olha a voz do que clama. Jesus na terra. A voz do que clama, sabe qual é? É a nossa. A voz do que clama é nós, irmão. A voz que é ouvida é a nossa. A voz do que clama somos nós. Então vai dar certinho com aquilo. Então por isso vai dar certinho com a mensagem que eu tenho para aqui hoje. Que na verdade é a mensagem que eu estou pregando nesses dias. Eu não costumo ter, eu não tenho um livro de mensagem, um esboço, porque eu não consigo. Quem conhece o ministério Mevan lá em Itajaí sabe. Nós somos em alguns pastores lá e cada um anda na sua medida. Nós temos para mim, no nosso apóstolo, pastor Luiz Hermínio, o maior pregador dessa nação brasileira hoje para mim, é até suspeito falar, mas é para mim o maior pregador da nação brasileira hoje, se chama Luiz Hermínio. Ele tem o dom da palavra, irmão.
Nós temos um homem que está lá hoje, pastor Lapa. Está lá o pastor Lapa, ele era o vice-presidente do ministério. Sabe aquele cara que diminui? É realmente a música que ele cresça, que eu diminua e que ele cresça. Está acontecendo na vida do pastor Lapa. Pastor Lapa é um homem que vive nos bastidores. Começou o ministério junto com o Luiz Hermínio. Foi o primeiro cara que acreditou no Luiz Hermínio. Mas vive lá nos bastidores porque ele entendeu a medida dele. Nós temos lá o pastor Jacques de Aquino. Meu irmão, você vai escutar uma mensagem do pastor Jacques de Aquino. Você vai escutar a palavra que você nem sabia que existia. Pensa no homem que fala difícil. Parece que ele come sopa de letrinha, irmão. É difícil. O homem tem uma oratória, uma didática que é fora do comum. Ele entendeu a medida dele. Temos aqui, foi enviado aqui, pastor Juscelio de Souza, que está aqui em Campinas. Pensa num homem que é pastor. O Juscelio, se deixar, ele fica numa mesa que tiver um café e uma comida, ele fica o dia todo sentado conversando. Eu, misericórdia, para sentar comigo meia hora é um trabalho, irmão. Eu sou sanguíneo, hemorrágico, pingando. Então eu sou esse cara que eu aprendi o meu lugar. E essa multiforma, ela tem dado algo, querido, que nos constrange. É bom você ser constrangido com as coisas do Senhor. Os homens, às vezes, eles buscam tantas coisas nos dias de hoje, e tudo que nós precisaríamos é esse agrado das pessoas. É você chegar no lugar e as pessoas tocar em você, falar com você e dizer, cara, eu estava ansioso para te ouvir, eu só te conhecia de ouvir falar. E isso não é soberba. Isso não é, nós não buscamos esse lugar. O pastor Luiz Hermínio é um homem hoje que viaja às nações da terra, e quem anda do lado dele, meu irmão, se surpreende, pensa num cara simples, de uma simplicidade que chega a ser ruim, porque às vezes atrapalha muito ele, porque ele acha que ele baseia as pessoas por o que ele é, então ele acha que todas as pessoas são boas. Era para ser, né, irmão? Era para ser. Então, eu tenho o maior pregador de referência da minha vida, mas eu não consigo formar uma mensagem. Eu já tentei muitas vezes, sentei com um caderno na mão, queridos, com uma caneta, com 3 Bíblias diferentes, de linguagem diferente. Aí eu leio, para mim fica a mesma coisa, não muda nada. Uma palavra ou outra que é trocada, não muda nada, o sentimento que eu tenho é o mesmo. Já sentei com uma verdade, assim, com um caderno, com Bíblia, com um dicionário de estudo, e não sai nada, e eu escrevo, daqui 10 minutos eu não consigo ler 10% do que eu escrevi. E eu sofri um tempo com isso. E eu estou falando isso por quê? Porque Deus, Ele nesses dias, querido, Ele não quer os capacitados. Ele está capacitando, mas o capacitar é dentro da sua medida. É naquilo que você precisa, é naquilo que você vai usar, porque também Ele não vai fazer algo em você só para você, Ele não vai fazer algo em você que não seja para você usar em favor de outros, em nome de Jesus Cristo. Então Ele me deu uma graça, eu consigo ler a Bíblia, entender uma história. Eu sou um bom contador de história, irmãos, e eu vivi histórias extraordinárias de milagres e maravilhas do Senhor. Eu tenho uma gratidão a esse Deus. Eu saí hoje, ontem à noite eu ministrei lá em Itajaí, fui dormir quase 2 horas da manhã, acordamos hoje, eu e a minha esposa, nós andamos 700 quilômetros de carro, paramos 1 hora ali na Serra do Azeite, num calor de 40 graus, e eu estava ansioso para chegar aqui, e eu não estou cansado, meu Deus do céu. Eu estou feliz porque Ele me trouxe até aqui em segurança. Ele me trouxe aqui para conhecer a sua vida, para conhecer essa casa, e mais importante do que tudo, para que você saia desse lugar muito melhor do que você entrou, porque esse é o meu pedido para Deus todos os dias. Eu não peço grandes coisas para o Senhor, eu não peço lugar para pregar para o Senhor, mas uma coisa eu peço, Pai, as pessoas que tenham contato com a minha vida, nem que seja por 5 minutos, que elas nunca mais sejam as mesmas, porque aquilo que o Senhor colocou dentro de mim é bom, tem poder.
Amém, queridos? Então eu estou me sentindo hoje aqui importante. Esses últimos meses mesmo, depois que eu aprendi, rapaz, eu estou me sentindo tão importante. Pastor Léo, o senhor não acredita. Porque antes eu busquei muito ser útil. Eu busquei muito ser útil na vida das pessoas, e utilidade é bom, as pessoas têm utilidade é bom, mas utilidade acaba, a importância não. Quando você não tiver mais utilidade, você vai continuar sendo importante. Assim como Deus, e durante muito tempo quiseram trazer esse Deus para nós, esse Deus de utilidade, que pode dar, que pode fazer, que pode te levar, que pode te mostrar, que pode... Nunca falaram de um Deus que é importante não por o que Ele pode dar, não por o que Ele pode fazer, por aquilo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém, queridos? Nós temos vivido dias extraordinários. Ontem mesmo eu estava numa comunidadezinha lá, menina muito ousada, uma menina, ministro, pensa numa menina ousada, ela devia ter uns 15 anos, mas falando de uma autoridade, a igreja estava lotada, irmão, tinha 40 pessoas, o louvor, eles cantavam assim, 40 pessoas espremidas, que era uma salinha pequena. Eles botaram tanta luz, eles acreditaram, eles botaram tanto som, o som deles era bom, eles são pequenos, mas eles são metidos. E aquela menina dizia uma coisa: nós temos que ter ousadia, nós temos que falar, levar em qualquer lugar, levar a palavra, ser a palavra, nós temos que ministrar a palavra. E aquilo me tocou, porque eu me recordei de algo que aconteceu esse ano lá em Santa Catarina. Tem uma denominação muito importante na nossa nação, muito importante, irmãos, uma denominação centenária, que já ganhou muitas almas para Cristo, já libertou muitas pessoas, já curou, meu Deus, pessoas foram curadas e libertas. Só que eles têm um evento que eles fazem lá em Camboriú, em Santa Catarina, e esse ano os pregadores daquele evento, eu não sei, tinha uma preocupação no coração deles, eu não sei o que está acontecendo, que todos eles estavam dizendo: olha, os pregadores de hoje têm que voltar a pregar a palavra, porque tem que pregar essa palavra. Eles falaram até que pregador não pode pregar de tênis. Eu digo: meu Deus, que tinha que pregar a palavra. Aí eu parei para pensar, eu digo: tem que pregar a palavra, sim, mas você não pode ler a Bíblia para pregar, você lê a Bíblia para mudar de vida. E a palavra, o verbo se fez carne e hoje mora dentro de nós. Mais do que pregar a palavra, é ser transformado por ela e ter autoridade agora para manifestar ela, irmão. Mais do que pregar a palavra, é acreditar no que está escrito aqui, acreditar que Jesus Cristo mora dentro de nós, o Espírito Santo mora dentro de nós, o Deus eterno mora dentro de nós, a Trindade mora dentro de nós. E agora nós não precisamos mais pedir por uma visitação, pedir para que Deus dá um toque. Deus diz: rapaz, como é que eu vou visitar uma casa que eu moro? Aí hoje nós só dissemos: Deus, te manifesta aqui. E isso tudo Jesus fez por amor de nós, irmãos. Aí nós podemos dizer sim, se nós acreditamos realmente nisso, aí nós podemos dizer que nós somos igreja. Mas tem uns desigrejados, e que pena que não está filmando, eu queria até que estivesse filmando, e vai começar a filmar em nome de Jesus. Está filmando? Oh, glória a Deus. Ali, ó. Oh, aleluia. Então foca em mim. Tem uns desigrejados aí, meu irmão, na internet, falando bobice, dizendo que você não precisa, que não precisa congregar, que agora não tem esse negócio, que não precisa, que a igreja somos nós somos o templo de Deus, irmãos. Não confunda. Nós somos moradia do Espírito Santo. Nós somos templo do Senhor, templo sagrado do Senhor. Agora, essa igreja, a estrutura aqui, ela precisa existir sim, meu irmão. Essa igreja, eu falava para o pastor Márcio, falei para o pastor Márcio, na hora que eu cheguei aqui, ele me mostrou ali a lojinha. Eu falei, cara, eu vejo igreja assim, onde eu tenho ido, eu vejo igreja, irmão. Eu vejo cantina, eu vejo crente se juntando no final do culto para comer hot dog. Barriga de crente é cemitério de salsicha, irmão. É ou não é? Eu vejo igreja
Sabe como é que eu vejo a igreja? A igreja que tem cafeteria para a gente chegar e tomar um cafezinho antes. A igreja com os filhos, 6 horas já começa a dizer para o pai: ô pai, ó, vamos se arrumar que está na hora de ir para o culto. Uma igreja que as pessoas vão ter prazer de vir e de entrar e não vão querer mais ir embora. Uma igreja que tem estrutura, uma igreja que toca e transforma uma cidade. O púlpito, deixa eu falar uma coisa para você, o púlpito é importante, irmãos, mas púlpito é lugar de um homem só, a mesa não, a mesa é para todos. Eu acredito na igreja mesa, aí nós somos a igreja. Essa igreja, sabe qual que é essa igreja que eu acredito? Que é essa igreja de estrutura, que é a igreja que no meio deles não havia necessidade alguma. E sabe aonde não tem necessidade? Aí eu não preciso ir para a internet fazer vaquinha virtual. Porque esse povo da internet só faz isso. Eles pregam pela internet, eles pedem dinheiro pela internet, eles fazem vaquinha pela internet e eles não prestam conta pela internet. Porque a internet mostra o que quiser, irmão. Na frente de uma câmera o cara é o que a gente quer que ele seja. Agora aqui não, aqui a gente é gente, irmão. Aqui se a gente tiver intimidade, aqui se nós temos relacionamento, se nós temos comunhão, o irmão sabe, da forma que o cara desce do carro, a gente já sabe como é que está o coração dele. Da forma que o ministro entra aqui, se tem comunhão no meio dos ministros, se o que nós somos é mais importante do que o instrumento que nós tocamos, nós já sabemos. O que está acontecendo, irmão? Estou te sentindo bem diferente hoje. O que está acontecendo contigo? Ah, mas temos que ajudar, vamos pagar o aluguel, vamos pagar a luz, vamos pagar a conta de luz do irmão. Ah, mas ele não merece, mas não vamos pagar porque ele merece, vamos pagar porque se não pagar eles vão cortar, irmão, ele vai ficar sem luz. Mas não é porque ele merece, é porque ele precisa. Essa é a igreja que eu acredito, a igreja fundada em Atos dos Apóstolos, que não foi uma religião que Jesus veio fundar, e Jesus também não fundou uma igreja. A igreja nasceu no meio dos apóstolos, irmãos, e ela nasceu de uma seguinte forma, para a comunidade. Ela nasceu para os irmãos andarem em comunhão, para que no meio deles não houvesse necessidade alguma. Então somos igreja, em nome de Jesus. Vocês nasceram num tempo propício, vocês nasceram num tempo de dificuldade, vocês nasceram num tempo onde o mundo, não só o Brasil, as nações da terra estavam com medo de morrer, vocês vieram com vida. Olha o encargo que vocês têm para, como é que é o nome dessa bebida? Jarinuense, quem mora em Jarinu. Eu acabei de ler aqui agora, procurei, Jarinuense, não é? Quem mora em Jarinu? Claro. Jarinu precisa de nós, irmãos. Ah, mas tem tanta igreja nessa cidade, mas não tinha a nossa ainda. Estava faltando nós, irmão. Estava faltando nós. Ah, mas e os outros também são importantes. Mas nós também somos. Nós precisamos manifestar essa glória. Mas daí não é só pregar a palavra, é viver ela, acreditar no que está escrito aqui. E sabe o que é que está dizendo no que está escrito aqui? Onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. A Bíblia diz que no meio da igreja dos apóstolos, eles vendiam as suas herdades. As suas herdades eram o que eles tinham, mas eles não ficavam pobres, irmão. Escuta, o pastor Felipe Vilela falou uma coisa esse mês e pegou meu coração. Felipe Vilela falou uma coisa muito importante. O pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo por uma pessoa que comeu e depois repartiu. Ela comeu da maçã e depois ela repartiu com o homem. E depois o pecado saiu do mundo por um outro homem que repartiu e depois comeu. Você consegue entender isso? Você consegue, sabe o que é a igreja? É isso, é repartir. Mas não é o repartir e eu ficar com a metade e você com a metade. É o repartir, porque tudo que você reparte multiplica. Se você for ver na Bíblia, irmãos, Jesus nunca multiplicou pães. Não está vendo lá, Jesus orou para o pão multiplicar. A Bíblia diz que não. Jesus repartiu o pão. E porque ele repartiu, multiplicou. Então nós viemos para esse lugar para isso, para repartir o que temos. Mas mais do que o que temos, o que faz a diferença aqui é o que nós realmente somos, querido. Eu ministrei na conferência nossa do ano passado uma palavra que ela faz parte da minha vida e foi o que eu busquei. Eu tenho um filho vai fazer 33 anos agora,
meu filho mais velho, dia 19 de setembro. A minha filha mais do meio fez dia 22 de maio, ela fez 27 anos. E a mais nova, 17 de abril, fez 21 anos. Eu tenho 3 filhos. E uma coisa que eu sempre multipliquei na minha casa e ensinei para os meus filhos. Eu nunca ensinei meus filhos a ter medo do diabo. Eu nunca ensinei meus filhos dizendo para eles que se eles fizessem algo errado, eles iam para o inferno. Eu nunca ensinei para os meus filhos para eles não pecar. Eu nunca disse para o meu filho que eles não tinham que pecar. O cuidado, o zelo que eu tive com a nossa casa, para multiplicar aquilo que eu sou. Porque mais do que aquilo que você fala, o filho, meu irmão, escuta. O próprio Jesus falou isso, está na Bíblia. O filho faz o que vê o pai fazendo. E nesses dias, que esses dias que eu falo, são 23 anos de ministério Mevan. Nós falamos de uma coisa só, você pode buscar as pregações antigas do Luiz Hermínio, você vai ver nós falando de paternidade. Porque o que libertou a nossa vida não foi um Deus. Porque Deus toda religião tem. O budista também tem o Deus do budismo. O hinduísmo tem o Deus do hinduísmo. Ah, meu irmão. O candomblé tem o Deus do candomblé. Agora os evangélicos também têm um Deus. Mas ele não é só Deus. A única religião que tem um pai é a nossa. Os outros só têm Deus, nós temos um pai. Então o que nós temos que viver nesses dias, essa voz, essa pré-conferência da voz do que clama, são as vozes desses pais, pais meninos ainda, que talvez não tenham nem idade ainda para ter, meninas que não têm nem idade para gerar, mas que já são pais, que já entenderam o seu lugar no corpo de Cristo, que paternidade é uma coisa que você multiplica. O próprio Jesus falando em parábolas. Meu irmão, o livro de Lucas 15, ele é a história da minha vida. Porque você imagina um cara, vendedor de melancia. Conheço essa região tudo por aqui. Aqui eu vim muito de Jundiaí pegar figo na época. Oh meu Deus, negócio difícil de vender figo. Oh meu Deus, não é todo mundo que gosta de figo, não é. E tem muito aqui, Jundiaí tinha muito figo. Agora tem uva, tem ameixa, mas o negócio aqui era figo. Eu vim muito buscar figo. E figo não é uma coisa que vende igual laranja, igual maçã, não vende, não adianta. Mas nós forçava. Aí eu também vendi melancia, eu fui vendedor de melancia, irmão. Eu vendi melancia de carga fechada. Eu tinha uma empresa que vendia melancia para o supermercado. Depois de uma história muito triste, passamos pela drogadição, pelo tráfico, eu me livrei do peso das drogas sem me converter. Eu decidi parar de traficar droga, eu decidi parar de ser uma pessoa ruim, e sem me converter. Eu digo, eu não vou mais fazer isso, vou trabalhar. Eu fui trabalhar de servente na duplicação da BR-101, há 28 anos atrás, 27 anos. Eu não queria mais, eu digo, eu não vou ser mais, eu não fui gerado para isso, para fazer mal para os outros. E eu nem crente era, meu irmão já estava começando servindo ao Senhor, o Luiz. Então eu abri uma empresa de melancia e prosperou essa empresa, comecei a vender muita melancia. Mas a melancia também é um negócio difícil para vender, irmão. Porque a melancia é a única fruta que você não sabe se está boa por fora. Você tem que abrir para ver se está boa. É ou não é? Você olha uma melancia, tem gente que tem o truque, eu também tinha, irmão. Vê o pezinho, uma verdade é, o pezinho quando está torcido é porque eles torcem ela na roça para madurar a força. Quando ela já está no tamanho bom, eles dão umas 3 torcidas para ela parar de crescer e madurar. O pezinho quando está bem mais amarelinha, ela é melhor também, porque ela está mais velhinha de roça. Mas tem a batidinha, que tem um monte de truque. Mas não adianta, você só ia saber que estava boa quando abrisse. Eu entendo que as pessoas não são diferentes de melancia. Tem um monte de truquezinho para ver se as pessoas são boas, mas não adianta. Você só vai saber se abrir, irmão. Mas não se preocupe, nós viajamos com um facão espiritual aqui nessa noite. As pessoas não são diferentes. Você tem um monte de truque para conhecer as pessoas. As pessoas têm estudo, psicologia, fazem psiquiatria, as pessoas estudam o caráter, nós pastores, nós estudamos o caráter das pessoas, nós criamos muitas fórmulas para identificar o ser humano. E eu tinha uma tática da melancia, meu irmão, como eu tinha uma tática. Quando eu ia passar a carga de um caminhão para o outro, eu gostava de ficar tocando todas as melancias. Por quê? Porque eu separava as que eu achava melhor.
Eu tinha uma experiência, então eu separava que era melhor para quando chegasse na frente do supermercado, o comprador sempre queria que abrisse uma na frente dele. Ele ia comprar 1.000 quilos de melancia, 2.000 quilos, mas ele queria abrir uma. E eu, esperto, eu tinha a minha separada. Mas nem sempre a separada era boa, viu? Eu já quebrei a cara com separada, irmão. Tem coisa que não dá para adivinhar, não tem jeito. E sabe aquela tortinha, aquela toda diferenciada? Já viu uma melancia torta, diferenciada aqui? Ela fica rolando no fundo do caminhão, que você vai pegando as outras, chutando ela com o pezinho assim para o lado. Você freia o caminhão, ela vai para frente, arranca o caminhão, ela vai para trás, vira a volta, ela bate do lado, ela fica de rolo. Mas chega no final do dia, quando já não tem mais nenhuma melancia em cima do caminhão, a gente para numa sombra, a gente quer comer uma melancia, só tem ela lá em cima. Vamos comer a tortinha, vamos pegar aquela miserável, boa. A hora que a gente abre ela é a mais doce da carga, irmão. Então isso eu queria falar para você, para nós começarmos essa pré-conferência nesses dias. Se você nesses dias, querido, se sente o último da carga, você se sente que os outros estão indo no seu lugar e você está ficando. Se você sente que você não está cumprindo a missão que você foi chamado para cumprir, deixa eu te falar, a viagem não acabou ainda. Ele ainda vai parar e vai degustar de você, porque foi para isso que nós fomos gerados. Assim como nós temos prazer nele, nós fomos gerados porque ele tem prazer em nós, queridos. Tudo que Deus quer, tudo que Deus ama é o que está acontecendo aqui nessa noite. Os seus filhos juntos, na mesma igualdade, não importa se chegou de carro importado ou de bicicleta, vai sentar na mesma mesa, comer da mesma comida, é filho do mesmo pai, meu irmão. Um pai bondoso. Então essa empresa faliu, irmão. Por quê? Porque o Luiz Hermínio inventou de abrir igreja. E a promessa, você tem que entender que quando Deus fala, meu irmão, se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Às vezes Deus fala algumas coisas, a gente desiste, porque a gente quer que seja do nosso tempo. No tempo dele vai ser sempre a hora certa, querido. Então não adianta, a gente fez muito plano. Eu achei que eu ia ser o investidor da igreja, que a minha empresa ia prosperar e eu ia ajudar o coitado do Luiz Hermínio na igreja, porque o Luiz Hermínio vivia da fé. Só que a coisa virou, irmão. O pastor, que era só pastor, abriu uma igreja de Itajaí, o tal do Mevan, Missões Evangelísticas, Vinda Mar dos Meus. Ele tinha um programa na rádio, Deus falou no coração dele, ele foi me visitar no meu depósito, para orar no depósito, para abençoar o depósito. Oh, meu Deus, bendito o dia que ele foi lá, porque naquele dia que ele orou, nada mais deu certo. Então cuidado quando você leva o pastor para orar no seu comércio, na sua empresa, verdade. Porque às vezes a gente pensa, irmãos, a gente vai dizer, pastor, vem aqui orar no meu comércio, para abençoar o meu comércio. Aí o pastor vai lá, ora e na outra semana fecha. Por quê? Porque Deus não chamou você para ser comerciante. Não é verdade ou não é? Mas enquanto ele não falar, não tem problema, continua negociando, não tem problema nenhum. O dia que você tiver, a primeira coisa que você vai ter para fazer as coisas para o Senhor, talvez você não vai ter dinheiro necessário, nunca vai ter. Talvez você não vai ter tribulação. Você vai ter incômodo, vai ter dor de cabeça, mas você vai ter paz. Você vai ter paz para fazer, querido, em nome de Jesus. Porque a paz, ela sobressai sobre todo o entendimento. E naquele dia que o Luiz foi orar pela minha empresa, ele viu que estava construindo um galpão lá na rua, onde é o Mevan hoje. Ele sentou num tijolo e ele falou, eu vou abrir uma igreja aqui. Ele morava em outra cidade, ele tinha sido expulso de uma igreja, que ele era pastor. E ele tinha um programa de rádio, ele foi na rádio e disse, gente, Deus falou comigo, eu queria abrir uma igreja aqui em Itajaí. Eu queria abrir uma igreja não, eu só queria estabelecer, porque essa igreja já está aberta no meu coração. Porque a igreja não abre, viu? Você abre açougue, mercearia, farmácia. Igreja não, igreja nasce. Igreja nasce. E se ela nasce da forma de Deus, é Deus que ensina a criar, viu? Por isso que tem muita denominação passando trabalho. Porque em Juízes 13 a Bíblia diz que o povo fez o que era mal perante Deus e Deus entregou na mão dos filisteus o povo. E deixa eu falar uma coisa para você, nem tudo que é ruim é do diabo e nem tudo que é bom é de Deus. Foi Deus que entregou o povo na mão dos filisteus. Só que no meio da tribulação, 40 anos depois, eles escravos dos filisteus,
Deus levantou uma mulher estéril. Um anjo de Deus aparece para uma mulher estéril. E ele diz para ela: olha, tu vai gerar um filho. Que alegria, meu irmão. A maior dádiva de uma mulher é gerar. E você sabe. E naquele tempo, pior ainda, porque a mulher só servia para isso. Se você pensa que as mulheres são, como é que se diz, tem preconceito contra as mulheres hoje, naquela época não era preconceito, era lei. A mulher não podia estar no mesmo lugar que o homem, irmão. O cara que casasse com uma mulher, se ela não gerasse filho, ele podia devolver ela. Você imagina isso? Só que agora Manoá era casado com essa mulher e ele amava ela e ela não gerava. E quando Deus vai gerar um libertador, ele vai logo no ventre de uma mulher estéril. Oh, que Deus doido é esse? Por que ele não pega uma mulher lá que tem filho fácil, meu Deus? Tem mulher que pisca os olhos e engravida. Não é só piscar os olhos. Mas não é assim, tem gente que, meu Deus do céu. Às vezes a gente questiona, meu Deus, por que Deus não pegou uma outra família com um cara que fosse... Não, ele apareceu com uma mulher estéril, que já nem acreditava mais que podia ter filho, e ele diz para ela: tu vai gerar um filho. Só que você tem que entender, querido, quando você gera um filho para você, pode ser de qualquer jeito, e glória a Deus, gera mesmo. Não tem problema você gerar filhos para você. Mas agora quando você gera para Deus, cara, meu irmão, tudo que você gera para Deus, quem está falando aqui é a voz do que clama, hein? É a pré-conferência, é a voz do que clama. Porque eu clamo, meu irmão. Eu clamo. Então quando você gera para você, você pode gerar sem problema nenhum. Só que não bota Deus no meio daquilo que é seu, interesse seu. Claro, tudo que é seu tem que ter Deus no meio. Mas tem coisas que a gente faz, que a gente quer envolver Deus, que Deus não quer. Mas aquilo que Ele quer, irmão, tem que ser do jeito dele, porque ele disse para a mulher, o anjo falou para a mulher: tu vai gerar um filho, e olha, tu não vai poder beber bebida forte. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Beber, ela não precisava beber na frente de ninguém, ela podia beber sozinha em casa, é ou não é? Ele falou para ela assim: olha, tu não vai comer coisa imunda. Pode comer escondido, você não precisa comer na frente de ninguém. Só que agora ele fez uma coisa que ia expor a vida dela e do marido dela. Ele falou assim: ó, tu não vai poder passar navalha na cabeça do menino, porque o menino é nazireu de Deus. Falando assim parece uma coisa simples, né, irmão? Só que naquele tempo, todas as crianças, independente da religião, independente da nação, que fosse, da fé que fosse, todas as crianças, meninos e meninas, tinham a cabeça raspada por causa das pragas. Foi bem naquele tempo de Juízes que teve uma praga terrível. Aí eu me lembro que eu fui criado pela minha avó. Você lembra? Os mais antigos aqui vão lembrar. A professora mandava um bilhetinho, dizia assim: ó, amanhã nós vamos revisar a cabeça dos alunos. Ah, meu irmão do céu. Eu era um hospedeiro de piolho, irmão. Pensa num cara piolhento, era eu. Meu Deus do céu, o piolho da rua, tudo morava na minha cabeça. Aí a minha avó já vinha com uma fronha branca, não era assim? Um pente fino, pente miserável. Aquilo esfolava a cabeça da gente, irmão. Ficava ferida. Ela raspava. Depois ela vinha com uma latinha. Quem lembra da latinha amarela? O Neucide. Eu lembro era placa. Rapaz, aquilo intoxicava a gente. Aí ela amarrava aquela fronha, o piolho queria entrar por dentro do casco da cabeça da gente. Aí ela dizia assim: ó, vai matar o piolho. Eu digo: vó, eu vou morrer também, vó. Então naquele tempo de Juízes não tinha Neucídio, não tinha escalabrim, não tinha sarnapim. Era cabeça raspada. E você criar um cabeludo, meu irmão, indiferente, é isso que nós somos hoje. Chorou que ela lamanta suri andaralás. A voz do que clama é isso, querido. Nós podemos vestir as mesmas roupas que eles vestem, nós podemos ter os mesmos ornamentos que eles usam, o mesmo calçado, mas não adianta, nós somos diferentes. A nossa, escuta, aí ela fica apavorada, ela diz: eu vou mesmo gerar esse filho diferente, vai. Aí ela chega em casa, chama o marido e diz: Manoá, um anjo do Senhor apareceu para mim, Manoá. Mas como é que tu sabe, mulher, que era um homem de Deus? Porque a aparência dele era terribilíssima.
E a gente quer que as coisas de Deus sejam tudo colorido. Arco-íris, você já sabe quem é que usa a cor do arco-íris. O colorido. Até isso eles pegaram um símbolo. Aí a igreja hoje já não pode mais fazer. Eu me lembro, menino, na escola dominical, quando nós íamos falar de Noé, toda vez tinha um arco-íris. Aí hoje a gente não pode mais usar na igreja. Por quê? Porque nós recuamos. Todas as vezes que o bem recua, a treva avança, irmãos. Aí vemos uma roupa, ai, tem arco-íris. Eu me lembro, todas as vezes que nós fazíamos encenação de Noé, tinha um arco-íris atrás da arca. Que era o arco-íris era a aliança. Eles pegaram aquilo que era a aliança de Deus com o homem e profanaram. E nós deixamos. Nós não reivindicamos o que é nosso. E nós temos que reivindicar, não é brigar. Nós não somos justiceiros. Nós somos em amor. Nós não reivindicamos quando nós apontamos o dedo. Nós reivindicamos quando nós estendemos a mão. Porque o dedo apontado acusa. A mão estendida ela constrange. Aí ela diz, olha, ele falou, a aparência dele era terribilíssima. E o que é que ele disse? Ele disse que nós vamos ter um filho. Ele falou. E como é que é? Só que o nosso filho é diferente, Manoá. Ah, é? Então peraí, então eu vou orar. E a Bíblia diz que Manoá foi orar, irmão. E a oração de Manoá não foi obrigado, Jesus, eu sabia que o Senhor, e quem me viu passar na prova e não me ajudou, eu sabia que eu ia gerar o meu filho eleito. Não. Sabe qual foi a oração de Manoá? Deus, se foi o Senhor que falou com a minha esposa, se foi o Senhor que disse que nós vamos gerar um filho diferente, o Senhor vai ter que voltar aqui. Porque se esse filho vai ser gerado por Senhor, vai ter que ser do jeito do Senhor. O Senhor vai ter que voltar aqui para me ensinar a criar esse menino. É esse conselho que eu te dou, Léo. Todos os dias, filho. Deus vai te entregar muita coisa nessa cidade. Muita, não é pouca não. Mas tudo coloca diante dele. Diz, Senhor, se foi o Senhor que entregou, vem aqui e me diz o que fazer com isso. Porque Deus não deixa nada confundido. Deus não deixa nada confundido, irmãos. E a Bíblia diz que Sansão, foi Sansão que nasceu. Imagina, um menino cabeludo no meio dos carecas tudo. E ela dizendo, por quê? É porque meu filho é libertador. Ah, pastor, mas o Sansão falhou. Ele falhou? Não, ele cumpriu, irmão. Porque ele nasceu para quê? Para matar os filisteus. Leia a Bíblia. Na vida dele, a Bíblia diz que com uma queixada de jumento ele matou 1000. Agora, sabe o que é que ele matou mesmo? Ah, Deus, obrigado, Jesus. Sabe onde ele matou gente mesmo? Sabe onde ele matou o inimigo mesmo? Quando ele morreu. Por isso que não tem como vencer o inimigo sem morrer, irmão. Olha a voz do que clama aí. Não tem jeito de vencer o inimigo se não for com a nossa morte. Não tem. Porque quem já está morto para o mundo só vence todas as coisas. Aí imagina só, Sansão, cego, negociou valores, pecou, errou, se desviou no meio do caminho, mas no final, ele reconheceu, no final ele sentiu e ele sabia o propósito da vida dele. Você tem que saber o propósito da sua vida, cara. A hora que ele começou a ver as penugezinhas crescer de novo na cabeça, mas ele ainda não estava vendo. Tem coisa que nós não precisamos ver, irmão. Nós só precisamos crer. Ah, mas ele não voltou a enxergar. Mas tem coisa que Deus não vai deixar nós ver. Porque se ele deixar nós ver, nós não vamos deixar ele fazer. Em João 9, nós estamos lendo. Nós não lemos a Bíblia ainda, mas nós estamos pregando a Bíblia, tá? Para depois não dizer que nós não estamos pregando a Bíblia. Aqui, ó. João 9. A Bíblia diz que Jesus vem andando com seus discípulos e eles encontram um cego de nascença. Foi ou não foi? Aí eles perguntaram, mestre, quem é que pecou para que ele nascesse cego? Porque naquele tempo, pessoa deficiente era pecado na família. Era uma forma que eles tinham, irmão. Olha só que terrível. Porque hoje eu acredito que Deus dá filhos especiais para pessoas especiais, irmãos. Eu creio nisso, mas naquele tempo não. Eles tinham como um castigo. Ter um filho defeituoso, ter um filho deficiente era castigo. Aí os discípulos olharam e perguntaram, mestre, quem pecou?
A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim, para que se manifeste nele a glória de Deus. Foi ou não foi? Jesus curou o menino? Curou? Curou, irmão? Amém. Com o que ele curou? Com o que ele curou? Com cuspe. Que Jesus doido. Sabe por que é doido? Porque a Bíblia diz que ele cuspiu no chão e fez lama de cuspe. E passou no olho do menino. E depois mandou o menino se lavar no tanque de Siloé. Então quer dizer que tinha água perto. Por que ele não fez lama com água? Por isso que eu digo que tem coisas que Deus não vai deixar nós ver. Você acha que se aquele menino visse de Jesus cuspindo, botando cuspe no olho dele, ele ia deixar? Tem coisas que para Deus fazer na nossa vida, Ele não vai nos deixar ver, irmão. Nós só vamos saber depois de feito. Eu sei porque eu participei disso. O dia que eu vim para Jesus, que eu falei a minha empresa, que o Luiz me arrumou um emprego na igreja, eu vim para frente e digo: oh Deus, eu te amo, o Senhor é o Deus da minha vida, é bom, não é? Eu imagino, meu irmão me deu um emprego na igreja dele. Eu pensei que a igreja tinha dono, irmão. Eu pensei que o meu irmão era o dono da igreja. Oh meu Deus, que ilusão a minha. Eu fiz conta, e por isso que eu falo, eu que era o empresário e ele era o pastor. Daqui a pouco 1.500 pessoas dentro da igreja. Eu comecei a fazer conta, digo: meu Deus, se esse povo dizimar, 2 anos o Luiz Hermínio está rico, eu não vou ficar fora dessa. Eu vou entrar com ele nesse negócio. Eu ainda via a igreja só como um negócio, como muitos ainda veem, irmãos. Eu olhava para as pessoas, eu olhava para a ovelha, eu só via a lã. Eu só via a lã. Eu só via o que ela podia produzir. Eu não sabia o significado dela ainda na minha vida. Aí eu vim para a igreja: Senhor, onde o Senhor me levar eu vou. Tudo que o Senhor fizer eu quero. Rapaz, sabe aquela coisa assim, ó. Chegou uma hora que eu digo: Deus, pelo amor de Deus, para. Me ajuda a ir para frente, que para trás eu vou sozinho. Por favor, Deus, resolve para mim, eu não quero mais problema. Aí Deus dá risada, Deus: mas tu que pediu, cara? Eu estava quieto, eu não prometi nada, eu não pedi nada, eu não exigi nada de ti. Você nunca vai ver Deus pedindo nada de você. Depois de Jesus, até Jesus Deus queria sacrifício. Depois de Jesus, Jesus foi o sacrifício, irmãos. Depois de Jesus é só obedecer, não tem mais que sacrificar. É só obediência. Aí eu vim, eu digo: meu Deus do céu, trabalhar na igreja. Meu irmão, pensa num cara que passou necessidade. Eu ensinei meus filhos a orar para o pacote de bolacha vazio, irmão. Aí vinha aquela bolacha, sabe a bolacha que vinha no sacolão? Aquela que vem no sacolão é difícil, irmão. Era do pica-pau, lembra? Cartoon. Aí eu dava para minha filha, ela dizia: ô pai, mas eu queria dar carinha. Eu dizia: filha, come essa que o pai faz a carinha para ti. Deixa que a carinha o pai faz. Agora a gente dá risada falando isso, meu irmão. Mas quantas vezes a gente virava e chorava e dizia: oh Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Vestindo roupa dos outros. O cara olhar para o teu pé e dizer: Ulisses, que número que tu calça? Eu digo: eu calço o teu. Quem está na prova não tem número. Do 38 ao 42 eu usava tudo. Meu número é 39. 38 ficava com o pezinho apertado, não tem problema, era só para ir no culto. Usei muita roupa dos outros, meu irmão. O cara levar a gente na casa dele, dar as roupas para a gente vir embora contente. Aí botar aquela roupa aí pro culto, aí lá na frente de todo mundo, ele chamar tudo e dizer: ó, o Luiz foi lá em casa hoje, dei essa roupa toda aí para ele, ó. Digo: oh Deus, esbarra a cabeça desse desgraçado na parede. Mata ele aqui agora. Não deixa esse miserável me envergonhar. E a gente acha que Deus está provando. Não, porque, meu irmão, Ele sabia que nós não suportaríamos a prova. Por isso que Ele morreu por nós. Nós não suportamos. Deus nunca vai nos provar, querido. Deus não precisa da nossa aprovação. Ele só quer a nossa obediência. Ele só quer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
O que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei nele. Ele só quer que nós amamos ele acima de tudo. Você pode ter a melhor casa da cidade, você pode ter o melhor carro, mas o Deus da sua vida ainda é ele. Ele é o maior do que tudo. Eu amo essa mulher, meu irmão, eu morro por ela diante do Espírito Santo de Deus, mas ela sabe que eu amo mais a Deus, porque com o amor que eu amo a Deus, eu amo ela. Eu amo. E outra coisa, eu me amo, porque eu entendi que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Pastor Léo, eu não vivo mais sem eu, cara. Eu não suportaria viver sem eu. Aí a gente pensa que prova é ter necessidade em casa. Como é que a gente pode estar numa igreja, meu irmão? Dentro da igreja só passa prova quem é orgulhoso. Porque aqui nós somos irmãos, irmãos. Eu não sei que você, mas eu aprendi que irmão é para compartilhar, cara. Eu sou meio Neemias, sabe? Eu posso estar na minha zona de conforto até eu receber notícias dos meus irmãos. Eu estou lá servindo o rei, ganhando meu saláriozinho, estou bonito. Mas a hora que eu recebo os meus irmãos e eu sei que os meus irmãos estão de isolação, cara, eu vou parar e vou chorar. Eu vou dizer, não, Senhor, peraí, como é que eu posso estar aqui vivendo isso e os meus irmãos estão em isolação? Quando eu ainda passo numa rua dessa cidade, eu vejo um mendigo, um drogado no meio da rua. Mas ele quer. Mas não é o ele quer, cara. Aquilo que está em mim tem poder de transformar todas as coisas. Eu fui chamado para libertar essa cidade, você precisa entender isso. A voz que clama aqui nessa cidade é a sua, querido. A voz de Deus aqui nessa cidade é a sua. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós vivemos isso intensamente. Vestindo, uma vez uma mulher trouxe uma camisa para a igreja, um monte de camisas, dizendo, essa eu preciso contar, eu conto onde eu vou ter que contar aqui. Ele trouxe um monte de camisa, e nós, camisa de crente, na época a gente usava camisa de crente, tinha que botar gravata. Meu Deus, a gravata era a mesma, a camisa só mudava a cor, a gravata só tinha duas, a preta e uma vinho. Tinha que combinar, não tem jeito. Aí ela veio com um monte de camisa sem botão, camisa com a gola puída. Mas no meio delas todas tinha uma de viscose. Rosa chiclete, meu irmão, da moda. De viscose, o meu tamanho. Da marca da Dudalina, o Edson Celulari que fazia propaganda. Coisa mais linda, a hora que eu vi aquela camisa, eu já me imaginei. Eu digo, é eu. Quando eu virei, tinha um queimado de ferro atrás. Mas nós também tínhamos aqueles paletó, sabe aquele paletó do Didi Mocó? Nós tínhamos paletó de ombreira que nós tínhamos que entrar na porta de lado, de frente não passava, irmão. Nós entrávamos nas portas de lado, aquela ombreirona aqui, só ficava a pontinha do dedo de fora. Eu digo, não, vou meter o paletó por cima e vou com a minha camisa rosa para a igreja. Chegou lá um verãozão, meu irmão. Calor de 35 graus, Itajaí. Um fervor, um mover de Deus, não tinha ar-condicionado na igreja ainda. Eu passei uma vergonha, o suor começou a escorrer, aquela viscose cola na gente, assim, ó. Aquilo começou a colar, eu digo, Deus, eu não posso tirar o paletó, Senhor. Senhor, se eu tirar o paletó, eu vou mostrar o queimado da camisa, Deus. Eu digo, Deus, não foi o Senhor que tocou no coração daquele homem, foi o demônio, só pode. O Senhor não ia fazer um negócio desse comigo. Foi o demônio, Deus, o Senhor não ia permitir um negócio. E pior que Ele permite, irmão. Ele permite. Porque hoje a gente não consegue contar as camisas que a gente ganha. E sabe o que é mais lindo? Que as pessoas, elas imaginam a gente na televisão, daí a gente chega lá, a camisa quase nunca é do meu tamanho. Aí a gente dá, eu nunca troquei, pode perguntar para minha esposa, eu não troco presente, cara. Eu entendi que eu sou um rio. Eu sou sementeira. Eu nunca troquei um presente. Se eu ganhar, não é meu número, é que é para mim dar para o último. Eu estou com um carro aqui na frente que eu ganhei, meu irmão. E pensa num bom carro. Fiz 700 quilômetros, ó. Se a minha mulher não está comigo, eu fazia mais ligeiro ainda. Mas ela ajudou o Waze. Eu tinha um Waze no painel e um Waze do lado. Eu já ganhei 18 carros, irmãos. E eu só tenho um. E eu nunca vendi um carro. Porque eu aprendi que ele dá pão porque come. E semente porque semeia. Se você quer pão, você vai ter pão toda a vida, meu irmão. Agora, se você tem semente, não come a semente, cara. Lança na terra e espera dar o fruto. Mas, às vezes, demora um pouquinho, porque a semente não é só ter a semente também. A semente tem que morrer. Porque se ela não morrer, ela não dá fruto.
Aí às vezes demora, a gente lança e demora. A gente faz propósito, bota o dinheirinho no envelope e fica esperando depois. O 100 vezes mais, que Deus multiplique. Deus tem o poder de te dar 100 vezes. Irmão, Ele tem poder de te dar todas as coisas. Ele tem poder de tudo, irmão. Sabe um cara que teve todo o poder na mão? Agora vamos ler a Bíblia então, vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. João 13. Que glória a Deus, Espírito Santo. Obrigado de me lembrar de ler a Bíblia. Senão vão dizer, olha, esse pregador hoje em dia, eu estou usando tênis e não lê a Bíblia. Ah, meu Deus do céu. Se vocês soubessem que a gente já usou de bota 7 léguas dentro de uma casa de recuperação. Morei 12 anos dentro de uma casa de recuperação, irmão. Fui pastor meu Deus do céu. Chegamos a ter 128 homens no lugar que cabia 30. Pensa num cara que já deu trabalho para Deus. Porque eu acredito em pessoas, meu irmão. Eu acredito, enquanto respirar tem jeito. Tem pessoas, escuta a voz agora do que clama. Tem pessoas que eu não tenho fé que ela vai mudar de vida, irmãos. Diante do Espírito Santo de Deus. Eu tenho meu irmão Júnior, é pastor hoje, muita gente conhece ele. É um pastor muito melhor do que eu. O Júnior já foi em 28 nações. Eu ano passado, esse ano, né? Me levaram para passear na Europa, a primeira viagem. Porque eu só tinha ido no Paraguai. Na garantia sou eu. Fui lá comprar muamba ainda, não fui nem pregar. Fui lá comprar um perfumezinho. Barato. Oh, meu Deus, agora o dólar está muito caro, não dá para nem ir no Paraguai comprar um perfume barato. Na cota, né, irmão? $500, não pode ser acima da cota. Mas nós vivemos isso. Vivemos a bondade do Senhor. O meu irmão Júnior foi um viciado que vendeu os fios de luz da casa. Os filhos dele passavam fome. O dia que eu fui na casa do meu irmão, levar o meu irmão para internar, eu não tinha fé diante do Espírito de Deus. Eu não tinha fé que meu irmão ia mudar. Mas não foi a fé que me levou lá. Porque eu li 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, é como metal que soa, é como sino que tine. Ainda que eu tenha tamanha fé de transportar os montes, se eu não tiver amor. E sabe o que ele diz no final? O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, e o amor nunca acaba. Eu não, e sabe o que é mais lindo? Porque eu não acreditava mais, e quando eu não acreditava mais, ainda bem que eu não sou Deus, cara, ainda bem que você não é Deus, mas nós somos a voz que clama. Não seja Deus na vida das pessoas, mas seja a voz que clama, mesmo quando você não acreditar mais, vai por amor, mesmo que você não veja resultado. Eu já internei meninos 28 vezes, o mesmo cara eu já internei 28 vezes, irmão. E a última vez que eu fui internar ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor vai me ajudar de novo? Digo, eu não tenho escolha, filho, porque a escolha de Jesus me deixou sem escolha. E como é que eu posso ser cristão, pequeno Cristo? Como é que eu posso estar buscando ser igual a Ele e não praticar o que Ele praticava? Como que eu não vou acreditar nas pessoas até o fim, irmãos? Como que não? Como que eu vou pegar esse amor que transportou a minha vida? Eu sei do que eu era merecedor, cara. Eu posso enganar todo mundo, mas eu não vou conseguir nunca enganar a mim mesmo. Eu sei do que eu era merecedor, Léo. Eu sei a honra de estar aqui nessa noite, querido, contigo, ser recebido pela tua família. Meu Deus, assinar um livro para a senhora, pastora. Eu ia para a escola só pegar piolho e comer merenda. Agora eu escrevi um livro. Oh, Deus. Eu tenho um neto. Eu tinha um filho que com 8 anos de idade, esse meu filho de 33 anos, atravessava a rua com vergonha de mim. Eu era um drogado, ele tinha vergonha de mim, ele não queria ser meu filho. Esse meu filho tem um câncer, Deus cura ele. E câncer de testículo ainda, bem na procriação. Agora esse menino, esse meu filho, ele tem por método natural, natural para os homens, para Deus foi sobrenatural, por um milagre. Eu tenho um neto, e que se chama pelo meu nome.
meu neto, o nome dele é Ulisses Ricardo dos Santos Neto, um filho que tinha vergonha do pai, agora para homenagear o pai, bota o nome do filho. E ele entrega a certidão do filho na minha mão e diz: pai, que esse menino seja 10% do homem que você é. Oh, meu Deus. Eu não sei, tem hora que eu não sei, diante de Deus, eu não sei o que fazer com esse amor, cara. Porque às vezes sufoca, porque eu também tenho raiva, eu também, como eu falei, eu sou sanguíneo. Quer ver no trânsito, meu Deus, eu já pedi tanto perdão pelos carreteiros aqui da estrada, que atravessam na frente da gente, eu já pedi tanto perdão. O trânsito atribula a gente tanto, meu Deus do céu. Aqui dentro a gente é tão crente, né? Aí o irmãozinho vai ali e fecha a gente na BR, a gente abuzina. Oh, meu Deus do céu. O que fazer, querido? Até quando? Jesus nos ensina aqui, João 13, é o maior ensinamento que nós cristãos, pequenos cristos, nós somos pequenos cristos, nós não somos só evangélicos. Evangélico é aqueles que creem no Evangelho. A Umbanda também usa o Evangelho, meu irmão. O Espírita também usa os livros do Evangelho. Eles também usam o Evangelho. Crente até o diabo é. Se o diabo não acreditasse no poder de Deus, ele não trabalhava tanto para impedir. Nós somos filhos. Em todo tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido sobre a lei, para os que estivessem debaixo da lei, recebessem a adoção de filhos. Quem chama nós de crente é a revista, irmão, é o repórter, é a televisão, é o jornal. Deus, você não vai ver Deus nos chamando de crente, Ele vai nos chamar de filho. Filhos que imitam, que fazem o que vê o Pai fazendo, que proclamam o reino do Pai. Jesus fala em parábolas, Ele diz: olha, um certo homem tinha 2 filhos. Jesus já estava falando dele ali. Por quê? Porque o judeu, até os dias de hoje, judeu não divide herança. A herança do judeu é para o primogênito, irmão. E ainda mais em vida, judeu não divide herança em vida, tem que morrer e depois pronto, fica, e nem vai ninguém brigar na justiça, porque ele já sabe que é do primogênito. Depois o primogênito divide, ele faz o que ele quiser, mas é o primogênito que faz. Agora Jesus já estava apontando para ele estava dizendo: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse: pai, me dá a minha parte da herança. E o pai dividindo a herança pelos filhos, e o filho pegando o dinheiro, foi para uma terra longínqua, e gastou dissolutamente. Mas o dia que ele tinha gastado tudo que o pai deu, judeu não come carne de porco, irmão, não come nem presunto. Judeu, os adventistas, os que creem, eles não comem, eles creem na lei, eles não comem carne de porco. Porco é animal imundo. Agora você imagina para um filho de judeu ir trabalhar numa fazenda de porcos. Isso era o fundo do poço, era o pior que podia acontecer com o homem. Então aquele guri, ele estava no pior lugar do mundo que pudesse existir naquele dia. Só que no pior lugar do mundo, querendo comer a comida do animal que ele mesmo dizia que era imundo, se sentindo mais imundo que aquele animal, ele lembrou de um lugar, da casa do pai. Ele disse: meu Deus, os servos da casa do meu pai comem melhor do que eu. Eu vou voltar lá, vou pedir para o meu pai para ser servo na casa dele. E a Bíblia diz que ele voltou, e de longe o pai avistou ele. Foi ou não foi? E ele não mandou um WhatsApp, irmão: pai, me espera que eu vou chegar no ônibus das 9. Ele não mandou a rastreação do Waze, dizendo: ó, pastor, estou saindo daqui agora, daqui a pouco eu estou aí, me rastreia aí, ó. O pai sabia, não, mas a Bíblia diz que de longe o pai avistou o filho. Sabe por quê? Porque o pai ia todo dia naquele portão. Porque não importa a vontade do filho, o que importa é a vontade do pai. Por isso que é difícil ser filho. É mais fácil ser crente. Por isso que eles inventaram uma religião para nós. Por isso que quiseram tanto nos tirar a paternidade, porque é difícil ser filho. Aí sabe o que ele disse? Pai, faze-me como uns dos teus empregados. Quem já trabalhou com seu pai aqui? Você já trabalhou com o pai? No comércio, na lavoura, né? Trabalhar com o pai é terrível, irmão.
pai paga todo mundo. Pra gente, o pai dá um dinheirinho só final de semana. E se você reclama, sabe o que é que o pai vai dizer? Está te faltando alguma coisa? Quem é filho de Deus aqui? Nós não precisamos ter tudo. Deus não está preocupado que nós tenhamos tudo, querido. Mas Ele não vai deixar faltar nada. Por isso que eu vou voltar lá na voz do que clama, lá no começo. Vou clamar de novo aqui. Por isso que Ele criou a denominação, a igreja. Somos igreja. Para que aqui nós possamos um suprir a vida do outro. Que aqui nós não viemos trabalhar por salário. Eita! Filho não trabalha por salário, filho trabalha por herança. E sabe o que é que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim conhecer a minha herança também. Tu é a minha herança, cara. Vocês são a herança da minha vida, eu não te conheço, querido. Tu é a minha herança. Minha herança, você é minha herança, irmão. Riquezas terrenas, tesouros eternos. Mas quando fala riqueza terrena, a gente acha que é carro, que é casa. Isso é, meu irmão, isso não é vaidade, não. Pode ter carro bonito. Eu gosto de carro, irmão. Eu moro lá do ladinho de Balneário Camboriú. Pensa num lugar que tem carro bonito. Às vezes, quando eu estou assim meio com raiva do diabo, eu vou sento lá naquela Avenida Atlântica, eu fico vendo aqueles carros bonitos passar. Eu digo, oh Deus, se eu tivesse um desse. Aí eu penso o valor, digo, meu Deus, só o IPVA é 300 mil reais por ano. Não, eu não quero não, senhor. Não quero não. Dá para o meu amigo, que o dia que eu quiser dar uma voltinha, eu dou. Eu não preciso ter tudo. Eu só preciso ter irmãos. Eu só preciso entender que eu faço parte de uma família, que cada um tem uma medida. Eu sou filho de um pai que não tem filho preferido, cara. Mas eu me sinto o preferido dele. Eu tenho uma filha, a mais nova. Quem é pai de mais de um filho aqui sabe, a gente não sabe, não consegue preferir filho. Mas ela fala até hoje para os irmãos, eu sou a preferida do pai. Querido, ela é a que eu mais brigo, pensa, porque ela é folgada. Ela ganha eu no Somebody Love, a guria, meu irmão, ela é uma loira, branca, do olho azul, uma pedra azul assim, ó, de um cabelo meio ruivo, coisa linda ela é. Aí ela para na minha frente, ela ganha. Ela me liga, ela diz assim, pai, o senhor está onde? Eu digo, para quê? Não, eu precisava falar com o senhor. Eu digo, fala por aqui. Ela disse, não, eu quero esperar o senhor chegar em casa. Por isso que a religião fez isso. A religião falou para nós fazer os nossos pedidozinhos e botar dentro de envelope. Ainda tem que botar um dinheirinho junto para garantir, porque senão é capaz de não vir. Se fosse quando ela quer alguma coisa do pai, sabe o que ela diz? Eu vou esperar o pai estar em casa, pai. Aí eu chego, vou no banheiro, ela, pai? Eu digo, fala. Não, vem aqui, eu quero olhar para o senhor. Aí ela bota aqueles olhão azul na minha frente. Ô pai, aí ela pede aquilo que eu já falei que eu não ia dar. Pietra, eu já falei que não, Pietra. Ô pai, escuta, tá nervoso, vai descontar em mim agora? O que é que tá te incomodando? Tá nervoso? Tá preocupado? Calma. Alivia, ela fala para mim. Aí ela pede de novo de Pietra, não. Pietra, não. Pietra, só hoje. Entra no teu quarto, choriaca, estorobodere-manta sobre andarai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o pai que está em secreto, ele vai te dar coisas verdadeiras, irmão. Só que uma coisa é certa, ele conhece o som do nosso coração. Ele não vai nos dar nada que nos afaste dele, cara. Tudo que ele nos der é para a glória dele. O problema daquele menino que pegou o dinheiro antes do tempo, não foi gastar o dinheiro antes do tempo. Você pode desfrutar, desfruta mesmo, filho. Ainda mais um bicho bonito desse. Desfruta mesmo. O problema é pegar o que o pai te deu e gastar longe dele. A dificuldade daquele menino, Léo, não foi gastar a herança antes. Foi gastar longe do pai. Por isso que eu acredito na igreja. Sabe onde eu gasto a minha vida? No que é importante para ele. Sabe onde eu gasto a minha casa? No que é importante para ele. Estou investindo na vida dos meus filhos. Moro numa casa emprestada, ando num carro que eu ganhei. Sou metido, às vezes eu estou lá nos restaurantes importantes lá em Itajaí. Comendo aqueles, não quero botar água na boca de ninguém, tá? Mas tem uns camarão lá em Itajaí, mano do céu.
Mas tem dia que nós também estamos lá no restaurante comunitário da igreja, comendo costela de galinha. Costela de galinha, irmão, com olhinho escorrendo aqui no pulso. Pode estar em Alphaville, pode estar em Alfavela, irmão. Coração tiver no Senhor, não se perde. Se o Senhor for o centro de tudo na nossa vida, Ele vai nos dar a maior igreja dessa cidade, em nome de Jesus. Se for para a glória dEle, nós não somos Penina. Nós não queremos filho para disputar com os outros, Léo. Nós somos Ana. O que Deus der para nós vamos devolver para Ele. Nós somos Ana, nós não somos Penina. Meu Deus, vamos ler a Bíblia, Jesus. Vai acabar o culto e nós não vamos ler a Bíblia. Meu Deus do céu, eu gosto de pregar a primeira vez no lugar, irmão. Por isso que eu toda vez, você pode ver, vai nas minhas mensagens lá na internet. A palavra só muda o título, a palavra é a mesma. E eu mudo a cor da camisa, para não embaralhar as pessoas. Ela disse, não, mas esse é outro dia, ele está com outra camisa. Eu me lembro daquela desgraçada, daquela camisa queimada de ferro, meu irmão. Hoje, para a glória do Senhor, tem dia que eu tenho que chamar gente lá em casa, minha mulher testemunha, para dar camisa. Porque pensa num cara que gosta de camisa. E com essa onda de filmar agora mesmo, que eu olho, já filmaram essa 3 vezes. Tem que dar jeito, vamos renovar o estoque. Eu nunca dei uma camisa queimada para ninguém. Eu fiquei dentro de uma casa de recuperação 12 anos. Quando eu vi um menino com uma camisa furada, eu mandava ele costurar. Se ele não costurasse, no outro dia eu rasgava, irmão. Quantas camisas eu deixei cara pelado, sem calça, sem camisa dentro da casa de recuperação? Porque eu não queria. Até os meninos da casa de recuperação usavam melhor. Eu aprendi com aquela miserada daquela camisa de ferro. Então, quando eu falo que Deus não está te provando, Deus está te ferramentando. Ele está dizendo para você assim, meu filho, tudo posso naquele que me fortalece, é verdadeiro. Tudo posso naquele que me fortalece, não é você só para falar para os outros na hora da dificuldade. É para você acreditar em tudo mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece, não é só para falar para os outros, meu irmão. É para você acreditar que realmente eu tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá, João 13. Eu tinha muito mais para falar, mas eu vou vir outro dia aqui, que eu não sou bobo, né? Agora já sei o caminho. Aleluia. E deixa eu de fora da pré-conferência ano que vem para ver se vai ter conferência. Deixa eu de fora para ver. Se possível, bota na conferência, por favor. Aleluia. João 13. Olha só, nós estamos falando do maior cara, meu irmão, da Bíblia. O maior de todos, Jesus. O único que viveu no mundo sem pecado. O único que cumpriu a vontade do Pai. O único que veio, desde o início, sabia quem era, sabia para o que veio. Teve vontade de desistir, mas mesmo assim continuou fiel ao chamamento do Pai. Mas agora aqui ele está partido, irmão. Agora aqui ele está indo para a glória. Ele está sendo. As pessoas acham que Jesus morreu frustrado. O diabo é burro. Por isso que Jesus chamou Judas de amigo e Pedro de endemoniado. Porque amigo não é o que me faz bem. Amigo é o que me leva para o propósito, irmão. Ali Pedro estava querendo tirar Jesus da cruz, mas foi para a cruz que Jesus veio. Por causa da minha e da tua vida. Mas agora aqui, olha só, hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam aonde? Aonde? No mundo. Os amou até quanto? Cara. Pastor, tem que amar até quando? Até o fim. Sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele falou, Pai, aqueles que eu amei, que estavam no mundo, Ele nos amou, Ele não nos amou. A gente às vezes quer isso, a gente quer amar a pessoa depois que ela já está tratada. Aí fica fácil. A gente já quer amar a pessoa depois que ela já é dizimista, irmão. Depois que ela já me paga x-salada, meu Deus, eu gosto tanto daquela pessoa, me leva todo final de culto para comer x-salada. Hot dog. Eles dão um nome diferente para as coisas, né? Hot dog é cachorro quente. Eles gostam de inventar moda. Agora, já viu esse dia o que o cara falou? O menino que anda comigo era o menino da foto, agora é videomaker, né? Videomaker. Gurizinho. Esse dia nós estávamos numa rodízio de massa. Aí o cara vem, né?
senhor aceita talharinha bolonhesa? Eu digo, rapaz, isso aí é macarrão, carne moída, eu conheço. Tu vai querer me enganar? Tu vai dar o nome, pode, não adianta dar outro nome, rapaz, a coisa é a mesma. A gente quer mudar o nome, mas a coisa é a mesma. Então não adianta. A gente quer amar as pessoas quando já está bom. A gente quer dizer para as pessoas que elas têm que merecer o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa, querido, você não merece. Você não recebe o Espírito Santo porque você merece. Eu e você, nós recebemos porque nós precisamos. Porque houve um acordo no céu. Deus já tinha destruído a terra com água. Deus falou que não ia destruir mais. Deus estava precisando de uma transformação. Deus fez tantas movimentações no meio do seu povo. Aí teve uma conversa no céu. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Aí o Filho deve ter dito, Pai, eu vou. E o Espírito disse, não, eu vou, não, o Pai, eu vou. O Filho foi, o Espírito disse, então tá, então tu vai e volta, depois eu fico lá. E foi assim até hoje. Mas ele não fica de qualquer jeito. Aí você vai em lugares que as pessoas dizem, olha, tu fuma ainda, mas a hora que tu parar de fumar, tu vai receber o Espírito Santo. Mentira, cara. Ó, tu bebe ainda? Não, deixa, ó, tu vai receber o Espírito Santo, a hora que tu parar de beber, tu vai receber. Não, meu irmão, quero dizer para você hoje aqui agora, não importa se você tem ainda alguma prática do pecado, se você recebeu o Espírito Santo aqui nessa noite, querido, porque você precisa, não é porque você merece, Ele vai ajudar você nas tuas fraquezas. O Espírito Santo não vem porque você merece, Ele vem porque você precisa. É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Aí Ele me veio para ajudar a parar de fumar. Ele me ajudou. E quantas vezes eu pedi para Deus, irmãos, eu não sei você, escuta, menino, eu assustei ele, eu assustei. Escuta, eu não sei quantas vezes você já pediu, eu já pedi para Deus. Eu era um cara, meu irmão, eu usava droga de ser vergonha que eu era, nunca fui viciado, meus irmãos eram viciados. A minha esposa é testemunha, vamos 30 anos juntos. Eu nunca empenhei em nada, eu nunca botei o último dinheiro fora com droga. Eu usava droga porque eu gostava de usar. E pensa num cara que gostava de beber, irmão. Eu acho que eu ainda até gosto, mas eu não bebo. Pastor, mas o senhor é tentado, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, vai lá em Santa Catarina. Vai num dia de sol lá, bem quente, lá na praia. Lá em Itajaí tem uma praia bonita. Vai lá, senta numa cadeirinha como a gente senta lá. Aí vem uns alemão de Blumenau, lá, tem a terra dos alemão lá de Blumenau. Eles vêm com aquelas caixas de som agora. A música já começa. Aí o pezinho já começa a fazer buraquinho na areia, irmão. Eu digo, meu Deus do céu. Oh, Jesus, me ajuda. Aí eles pegam aqueles cooler, né? Porque na nossa época era caixa de isopor, agora é cooler. Aí diz assim, ó, aí eles abrem aquele cooler, eles tiram uma latinha amarela, suada assim, irmão. Aí nessa hora o diabo aguça até o ouvido, assim, ó. 23 anos que eu não boto uma gota de, eu não como um licor, irmão, diante do Espírito Santo de Deus. Eu não como um licor com álcool. Pastor, mas tomar uma taça de vinho, beber uma garrafa, pecado é o que te condena. Se não te condena, pastor, beber é pecado. Eu não bebo porque eu trabalhei dentro de uma casa de recuperação. Eu sei que tem pessoas que podem tomar uma cerveja hoje, outra amanhã e não ser viciado. E eu sei que tem pessoas que se tomar um copo hoje, ela já vira viciada. Então eu não vou dar brecha para o diabo. Eu não vou contaminar o que eu estou gerando. Eu não bebo não é porque é pecado, irmão. Eu não bebo porque eu não contamino o que eu estou gerando. Mas o Senhor tem vontade, meu Deus. A minha boca é um córrego, irmão. A minha boca fica um córrego. Estou lá tomando, quer ver quando está comendo aquela pizza na pizzaria às vezes à noite? Por que aí não faz pizzaria só de crente, meu Deus? Tinha que ter pizzaria só de crente. Aí os irmãos do lado bebendo aquela cerveja gelada. Aí eu, meu Deus do céu. Mas ninguém vai ficar com vontade aí, pelo amor de Deus. Eu estou falando isso para mostrar para você que eu sou gente. Eu estou falando isso para mostrar para você que eu preciso do Espírito Santo todo dia, cara. Não tem um dia da minha vida que eu não acordo e não digo, Senhor, eu preciso do Senhor hoje, mais do que ontem. Quanto mais a gente vai progredindo, hoje a gente mora numa casa melhor, vive numa vida melhor, come, anda em lugares melhores. É agora que eu peço para Deus me guardar. Busco andar com a minha esposa todo o tempo, ela sabe disso. Busco estar com ela, deixo ela linda. Busco estar dos meus filhos, cuido dos meus filhos, quero estar com os meus filhos. Por quê? Porque eu quero me guardar, irmão.
Eu sei que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Olha a voz do que clama aí. O diabo não está brincando de ser diabo. E nós não podemos brincar de ser igreja. Nós temos que amar desse jeito aqui. Amar até o fim. Sabe o que é que vai libertar Jarinu? Sabe o que é que vai libertar? Uma igreja apaixonada. Se em Sodoma e Gomorra tivesse 10 justos, Deus não teria destruído aquela cidade. Então não se preocupa, Deus não vai destruir essa cidade. Essa cidade, o pecado não vai destruir ela, porque tem justos aqui. O pecado não tem de destruir. Onde tem justo, o pecado não sobressai. Mas nós temos que praticar esse amor, querido. E não é ir para a praça, só entregar folhetim e dizer Jesus te ama, eu também. É viver bonito, cara. É onde você trabalha, você glorificar o seu Deus. O seu trabalho, ser o melhor empregado da empresa. Não por causa de ganhar um salário melhor, não. Para mostrar de onde você veio, de quem você é filho. Quando Davi matou o gigante, irmão, o Saul olhou, perguntou para Eliabe: de quem é filho esse menino? É isso que eles vão falar de nós. Quem é esse povo aí, cara? Que eu vejo eles passam o mesmo aperto que a gente passa, eles passam a mesma dificuldade, mas não tem tristeza no meio deles. E sabe o que é mais lindo? Que daí eles vão lá na praia, aquela caixa de som, aquela cervejada toda, daqui a pouco eles estão tudo igual em bife milanesa, tudo bebo, que branco começa a ficar vermelho, assado, e eu vou em casa para ir embora rindo. Eu não preciso. A gente faz festa na família, nós contratamos um DJ, aí eu vou com Josué, dança em Jericó, dançamos até como é que é? Tem uma que vira até bailão, forró. Dancemos a noite toda, aí os povos se escandalizam. O menino disse: meu Deus, que povo é esse que não bebe e não faz nada e se diverte desse jeito? Porque eu sei quem eu sou, cara. Eu sou o Ulisses Ricardo dos Santos, filho do Nilson, neto do falecido Noca. Sou lá do Itajaí, meu irmão. Sabe como é que nós somos chamados? Papaciri. Eu estou aqui metido falando você, mas sabe, nós falamos mesmo é tu. Nós falamos, mesmo é tu, contigo, sentigo, comigo, semigo. É esse lugar. Amar até o fim. E sabe o que me chama a atenção? E agora eu vou encerrar mesmo. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado na sua mão o que, irmãos? Todas as coisas. Um Jesus que tinha todas as coisas na mão. Sabe qual foi o último pedido dele? Nós. Você já viu aquele filme que o condenado à morte, antes de ir para a sentença, ele tem direito ao último pedido? Uns pedem uma comida diferente, outros pedem para assistir um filme. Nós fomos o último pedido de Jesus. Quando as pessoas perguntaram o que você é, você disse: eu sou o último pedido de Jesus, cara. Por quê? Porque eu sou tão importante que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de partir para o Pai, porque ele veio do Pai, ele disse: Pai, aqueles que estavam no mundo, que eu amei quando eles estavam lá, me dá eles, que eu vou amar ele até o fim. Sabe quanto Jesus te ama? Não tem tamanho. É infinito o amor de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei nele. Esse mandamento tem promessa, irmãos. Porque aquele que tem os meus mandamentos e o guarda é o que me ama. Eu o amarei. Deus ama todos, irmãos. Você pode pensar na pior pessoa do mundo agora. A pior pessoa da sua vida. Se o louvor já quiser subir aqui, fica à vontade, irmãos. Você pode pensar no pior agora. Deus ama ele como criatura. Talvez ele não vai amar como filho. Talvez não, com toda certeza. Ele não vai amar como filho, mas ele vai amar como criatura. Ele talvez não ame como filho igual ele ama eu e você, mas ele ama como criatura. Ele ama, porque é criação dele. Todas as pessoas foram criação de Deus. Só que agora se manifestar, ele só se manifesta nos filhos. Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criatura na manifestação da glória dos filhos de Deus. Que você saia dessa noite, desse lugar, em nome de Jesus Cristo, se sentindo importante. Mais do que nunca, você é filho de Deus.
Você tem a dádiva de ser filho de Deus, mas você também tem o encargo de ser filho de Deus. Você tem a graça e a misericórdia de ser filho de Deus, mas você também tem o peso. E não é um peso, é o peso da glória, irmão, porque a glória pesa. Cabode, peso da glória. A glória pesa. Por isso que para nós é mais difícil. Por isso que para nós é mais difícil. Seria muito fácil, eu orei a Deus. Seria muito fácil Deus tirar as nossas vontades. Seria muito fácil, Ele tem poder para isso, tem ou não tem? Ele tem, meu irmão, se Ele quiser, Ele tem. Mas Ele não quer que nós provamos para Ele algo. Ele quer que nós saibamos que nós somos dependentes dEle. Ele quer que nós saibamos quem somos, irmãos. Você precisa saber quem você é. No dia que eu aprendi isso, eu estava vendendo espetinho na frente da igreja do Mevan. Eu fui vendedor de espetinho no Mevan para sustentar a minha casa, porque eles não me pagavam o salário. E uma mulher foi lá pregar e ela disse, no meio da pregação, eu tenho uma palavra de Deus para o Ulisses. E eu sei que muitos daqui nessa noite têm uma palavra de Deus. Quem daqui já recebeu uma palavra de Deus? Se você não recebeu, eu vou liberar uma hoje sobre a sua vida, querido. É a voz do que clama, eu estou aqui clamando. Eu estou clamando pela minha e pela sua vida. Eu nunca vou perder o meu tempo e clamar só pela minha. Eu estou clamando pela minha e pela sua. Aquela mulher disse, eu tenho uma palavra de Deus para o Ulisses. Foi uma correria dentro da igreja. Porque quando você está na prova, você faz questão que todo mundo saiba que você está na prova. Você faz cara de prova. Oh, meu Deus, vida, oh céu. Você anda com como quem está na prova. As pessoas perguntam como é que está. Você diz assim, ó, vai indo. O vai indo para o crente é defamação. O crente não pode ir indo, irmão. O crente não pode ir indo. Ah, vai se indo para crente não existe, irmão. Ah, tá daquele jeito, só tem um jeito de estar, meu irmão, na vontade dele. O único jeito é a vontade dele, seja bom ou seja ruim. Eu não lembro, e você vai concordar comigo, quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente não lembra 90% do que a pessoa fala. Ela libera a primeira palavra, a gente entra numa emoção profunda. É verdade ou não é? A gente é possuído pelo Espírito e depois fica perguntando para os outros, o que é que ela falou? O que é que ela disse? Eu não lembro de 90% do que aquela mulher falou, mas a primeira frase que saiu da boca dela mudou a minha vida para sempre. Eu entrei na porta da igreja, longe, ela estendeu a mão, apontou o dedo para mim e me disse, eis que te digo, filho meu. Eu ouvi o que eu precisava saber, cara. Agora eu já não era só o vendedor de espetinho, eu não era só o irmão do Luiz Hermínio, eu não era só o cara que vendeu melancia, eu não era só o ex-traficante, eu não era só o marido da Luciana, eu não era só o pai do Ricardo. Eu continuei vendendo espetinho, mas agora eu sou filho de Deus vendendo espetinho, irmão. Te mete. Eu continuei ainda usando a roupa dos outros. Mas aqui dentro, cara, a circunstância, a condição fora, a circunstância fora, ainda era ruim, pastor Márcio. Mas a circunstância aqui dentro já tinha mudado. A chave aqui dentro já tinha virado. E eu oro a Deus que essa chave já tenha virado na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Nós somos igrejas. Cara, que nome legal de falar. Nós somos igreja. Nós somos igreja nessa cidade. Mas nós também somos igreja nas nações da terra. Nós somos igreja aqui nesse templo. Mas somos igreja jovem, lá na faculdade, lá no seu colégio, no meio da sua família, querido. Talvez você é o único que comunga da fé de Jesus dentro da sua casa, e você talvez esses dias está até se sentindo perseguido, mas tenha isso como favor de Deus para a sua vida. Tenha isso como um favor de Deus. Deus poderia escolher tanto, e Ele escolheu você para ser a porta dele na sua família, em nome de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor, fica de pé comigo, em nome de Jesus. Pregador é terrível hoje, porque por mais que o pastor se esforce para deixar tempo para o pregador, eu pregava do jeito que eu estou aqui, eu pregava a noite toda, irmão.